Então, bom dia, pessoal. Estamos em mais um episódio da nossa série e aqui estamos em um diário de um cirurgião, é, de um cirurgião e aqui temos Rodrigo Oliveira. E aí, amigo? Tudo bem, gente? Tudo bem? Um prazer estar aqui, o João, com vocês, para compartilhar um pouquinho da nossa experiência. E aí, então, já para mostrar um pouco pro pessoal, você pode dar uma ideia de como é a sua área? Muito bem, vamos lá. Bom, eu sou Rodrigo, gosto mais do meu segundo sobrenome, que é Franco Neto, eu uso mais ele. Tenho 36 para 37 anos, sou formado aí há 11 anos em medicina e há 3 anos em cirurgia. A área que eu atuo é a área da cirurgia geral. A cirurgia geral é a área que começa dentro da cirurgia. Depois daí a gente se subdivide, se subespecializa em áreas mais específicas, a cirurgia plástica, a cirurgia vascular, a cirurgia torácica, a cirurgia urologia, a cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia oncológica, a cirurgia da cabeça e pescoço, cirurgia do tórax, tem várias subdivisões. Mas a raiz é a cirurgia geral. Tanto que antigamente, década de 50, 60, 70, a 80 começa a dividir, né? Na década de 80 começa a se subdividir. Mas os cirurgiões gerais de lá de trás, eles faziam literalmente tudo. Hoje um cirurgião geral não faz tudo. O cirurgião geral ele se atém basicamente à barriga e brinca muito pouco no tórax. Mas e ainda as coisas mais simples da barriga. Simples no que se trata de cirurgias menos complexas. Mas o cirurgião geral, num hospital qualquer aí no Brasil e no mundo, ele também deve estar capacitado para atender qualquer tipo de trauma que pegue barriga, que pegue tórax. Então, essa é a área também um pouco mais complexa da cirurgia geral. Ele pega, né, um pouco de coisas graves e tem que estar preparado para isso. Louco. Deve ser bem mais fácil para você atualmente, né, também. Você não tem que mexer com todo o corpo, só com a barriga para baixo, não é? Aí já facilita a sua vida, né? Facilita bastante. A verdade é que hoje se discute muito aquela questão de, um médico hoje, a gente passou por várias fases na humanidade, né? Eu gosto muito de refletir nessa questão filosófica da coisa, que é a discussão sobre se o médico ele deve saber fazer tudo ou se ele tem que saber só a área dele e pronto. Eu tenho uma resposta minha opinião sobre isso é: o médico tem que saber bem da área dele, mas tem que saber atender o paciente como um paciente e não como a área dele, tá? Na hora que o paciente está na sua frente, ele é uma pessoa e você é uma outra pessoa também. Então, o médico precisa ser uma pessoa ali atendendo outra pessoa. E essa pessoa que está ali, ela tem dores, ela tem sofrimento. Então, se ela está te perguntando coisa, é porque ela está com dúvida. Então, você tem que responder. Se você não sabe porque foge da sua área, você pode ser educado mesmo assim e responder que não sabe, responder que busque o especialista e responder também aquilo que você sabe daquela outra área, porque afinal, uma noção a gente tem das outras áreas. A gente talvez não tem, né, a especialização completa, todas as coisas mais finas daquela outra área, mas uma noção a gente tem. Então, você tem que saber fazer bem o que você sabe, o que você faz. Se você opera vesícula, opere muito bem vesícula. Se você opera apêndice, opere muito bem o apêndice. E as outras coisas você seja educado, seja humano, né? É isso que eu penso hoje sobre essa discussão. É bem interessante, mas deve ser meio difícil para você, né? Você, como comentando aqui também, eu deixei um script mostrando a carga horária dele, abaixo do vídeo.
Então, e parte desse script mostra que a carga horária dele é 12 horas, se não me engano, não é? Deve ser meio Por dia, difícil. por dia é 12 horas. A gente, na verdade, assim, é bem inconstante isso. A gente, por exemplo, se é um dia cirúrgico, mais ou menos a gente tem uma previsão, mas a cirurgia pode demorar mais do que a gente pensa. Então, a carga horária diária vai ser, em média, 12 horas, mas às vezes faz mais. Às vezes, raramente faz menos. É, isso é bom. Mas aí você fala sobre cirurgião, né? Você já teve me pergunto, você já teve uma cirurgia que foi complicada demais para se fazer? Sim, com certeza. Todo cirurgião vai ter a sua cirurgia complicada. Quanto mais você faz da mesma cirurgia, melhor você fica naquilo. Hoje, a cirurgia ela tem tido uma transição de, de habilidades. Tá? A gente está passando hoje a gente vive um momento laparoscópico da cirurgia. Laparoscópico significa que é uma cirurgia minimamente invasiva, feita por câmeras e pinças. Então, basicamente, a gente jogar videogame dentro da barriga do paciente. A gente tem pinças ali do lado de fora e fica com elas ali mexendo, e um outro cirurgião segura uma câmera e vai apontando onde a gente tem que ir. A gente fica com essas pinças trabalhando lá dentro. É interessante, mas é muito mais difícil. É um negócio A bem técnico, né? habilidade que precisa ser adquirida ali é muito maior, o treino é muito maior, é muito mais maçante, mais cansativo. Então, hoje a gente vive uma realidade laparoscópica. No nosso Brasilzão, no contexto de SUS, a gente ainda tem muita cirurgia aberta, muita. Mas o Brasil, mesmo com todas as limitações que a gente tem, ele está conseguindo fazer uma transição para a laparoscopia. Só que a gente já está num terceiro nível no mundo, Hum. que é o nível da robótica. Então, a robótica já tem, né, poucos hospitais do Brasil já tem robôs que operam. Então, é um cirurgião que também faz um curso, treina, e ele aprende a operar uma máquina. E aí o cirurgião não está nem ali do lado do paciente. Ele está simplesmente a alguns metros de distância do paciente, dentro de Nossa. uma cabine de simulação, que tem ali o óculos 3D, tem os controles remotos que ele mexe, e lá no paciente tem as pinças robóticas. Isso é para poucos ainda hoje, mas está crescendo cada vez mais. Eu mesmo tenho interesse de fazer robótica, eu estou na laparoscópica nesse momento, e aberta, né? Cirurgia aberta e cirurgia laparoscópica. Mas o que foi a pergunta inicial que você falou, que daí eu contextualizei tudo isso? Não, eu perguntei como era. Se bem que eu até esqueci a pergunta. Mas eu me interessei sobre sua parte sobre robótica, meu. É um negócio difícil. Você ter que reaprender para poder só mexer numa máquina. Você, tipo assim, você pode estar até jogando fora alguns anos, em troca de ter que reestudar uma máquina para operar no seu lugar. Não poderia ser assim também, mano? Mais ou menos, mais ou menos. A realidade é que é a mesma coisa que assim, você, que idade você tem? Eu tenho uns 17. 17 anos. É. Você já jogou Atari? Jogou videogame Nossa. Atari? Não, já vi isso tudo. Já vi uns vídeos falando sobre Atari. Tá. Nunca jogou. Eu joguei Atari. Eu tive um Atari no ano de 1992, 93. Ah, não tá tão Eu longe. tinha, eu devia ter uns 6 anos naquela época. Eu tive um Atari, um videogame que era do tamanho de uma caixa grande assim. E aí, assim, eu tive o Atari, eu tive Super Nintendo, eu tive Mega Drive, eu tive o primeiro PlayStation, o PlayStation 1. Depois eu já passei da fase de videogame e nunca mais tive nada. Mas
você começa a aprender no Play 4, já no Play 5. As crianças de hoje, elas não vão jogar Atari, a não ser que o pai delas seja um cara extremamente saudosista e tenha um Atari em casa. Se não, caso contrário, ela não vai ter. Então, assim, a cirurgia é a mesma coisa. Hoje você vai aprender basicamente as melhores técnicas. Quem sofre é quem está na transição. Por exemplo, eu sofro. Eu sofro porque eu aprendi aberta, estou aprendendo a laparoscópica e sei que vou ter que aprender a robótica. Quem já vai crescer no ambiente da robótica, já vai crescer fazendo. O que, que ele vai ter dificuldade? Se um dia, em alguma emergência grave, ele tiver que sair da robótica e entrar aberto naquele abdômen, abrir a barriga para ter que operar. Aí vai ter dificuldade, porque é diferente. A robótica, você tem um ambiente muito controlado ali. Então, Se alguma coisa começa a sangrar e não se consegue controlar na robótica, você vai ter que abrir a barriga daquele paciente e lidar ali direto. A gente chama de converter a cirurgia. Vou ter que converter a laparoscopia para aberta. Vou ter que converter a robótica para aberta. Acontece, é raro, é difícil acontecer, mas acontece. Então, assim, hoje os novos cirurgiões eles vão aprender já num contexto mais minimamente invasivo. Naturalmente, esse contexto já é o contexto atual. O problema é que eu vejo assim, eu hoje considero que o cirurgião deveria dominar as três áreas: a aberta, a laparoscópica e a robótica. Porque se algum braço robótico para de funcionar no meio da cirurgia, você pode ir com a sua mão, com a pinça, e continuar laparoscópico. Se você não tem treino para isso, você vai ter mais dificuldade. Porque a robótica é uma coisa, a laparoscópica é outra, e a aberta é outra. São três formas de fazer a mesma coisa. O que é melhor para o paciente? Laparoscópica e robótica. Isso é melhor para o paciente, porque toda cirurgia é uma agressão ao corpo. Quando a gente agride o corpo vai ter um tempo de recuperação para voltar ao normal. E na robótica e na laparoscópica são pequenos furos, 2 ou 3. Algumas cirurgias chegam a 5, 6, mas é isso, não mais que 6 furos. E furo é furo, né? Furo você cicatrizou, cicatrizou. Agora, um corte de cima a baixo na barriga é outro tipo de resposta inflamatória que aquele organismo vai ter. Então, é muito eu... melhor para o paciente a cirurgia robótica e laparoscópica. E nisso também a gente deve ter um tempo de recuperação maior, né? Porque se abrir um Exatamente. corpo, é um negócio que leva Exatamente. mais tempo, né? Muito Já, mais. para quem já estudou aqui, tem um meio que o corpo, a pele tem umas 3 camadas, não tem? Se eu não me engano. Acho que era mesosfera, endosfera e exosfera. É uma recuperação que leva tempo porque tem que ser essas 3 camadas, né? E Tá? com isso As tem um camadas da tipo parede de... abdominal, elas são assim, a pele em si, se a gente for Hum, falar de questão microscópica, ela tem a derme, né, a epiderme, a derme, e aí ela chega na lâmina própria para vir para o tecido subcutâneo. Mas o que a gente vê macroscopicamente, sem pensar no microscópio, é basicamente a pele, a gordura, uma camada mais rígida que a gente chama de aponeurose, depois a musculatura, e aí vem o peritônio, que é uma linha fininha de nada, que está antes de entrar na barriga. Isso é o que a gente consegue ver macroscopicamente. A gente vê todas essas linhas: pele, gordura, aponeurose, músculo, peritônio. E aí entra dentro da barriga. E a gente costura, na hora que vai costurar a barriga de dentro para fora, a gente costura a aponeurose, a gente costura o subcutâneo e a pele. Essas 3 camadas é que a gente junta depois. O resto deixa cicatrizar sozinho. entendi. Né? Mais fácil. Não, mas é muita coisa para se saber isso. Jesus. Não é não, Você... cara, não é não. Você Mentira. pensar, você ficar um mês todo dia vendo a mesma coisa, você aprende muito. É muita coisa para quem não está em contato. Nossa. Não, eu me pergunto sobre a sua faculdade, mano. Você o quê? Levou mais de 5 anos para aprender, e isso é o quê? Uma fração do que você já
descobriu em todo o seu estudo até chegar nessa área? É. A faculdade de medicina no Brasil hoje são 6 anos. Fora, eu fiz na Argentina a faculdade. Então lá é mais, lá é 7 anos e meio de faculdade. Foi o que eu levei para Nossa, fazer. aprendeu muito espanhol lá? Aprendi o espanhol lá. Você apanhou dos Mas argentinos no futebol os também, né? termos técnicos são os mesmos. Você lê um livro de medicina em espanhol e em português, você está lendo uma mesma linguagem. Né? A aponeurose lá é aponeuroses, os nomes dos ossos, fêmur é fêmur, úmero é úmero, costela é costilha. Então, você consegue ler, você consegue estar no ramo. Igual que até em inglês os termos são muito parecidos. Você consegue ler artigos científicos sem muita dificuldade. Depois que você aprende a falar a linguagem médica e você pega um artigo científico em inglês, você também não passa muito apuro, não. Deve ser bem bom, deve ser bom mesmo. Oh, mas você também já não passou por aquelas provas que é tipo assim, a aptidão que você consegue trabalhar aqui como um profissional nessa área, com o estudo que você teve no outro país? Hoje no Brasil já está mais consolidado isso. Na minha época não estava. Você Eu só fui fazer. entrava aqui e mostrava, fiz essa faculdade. Não, não, não. Era mais difícil antes. Hoje está mais fácil. Sério? Esse- é, eu comecei em 2005 a faculdade. Eu terminei ela em 2012. 2012 eu me formei. Até 2010, no Brasil, não existia uma prova que revalidava os diplomas do exterior. Não existia Hum. uma prova. Você tinha que ter duas coisas para conseguir revalidar o seu diploma no Brasil, até 2010 para trás. Duas coisas. Ou você tinha que ter uma influência política muito grande, com muita grana, você molhar a mão de uma universidade, uma influência política por trás, e eles revalidavam o seu diploma. Ou você tinha que ser um cabeção, assim, muito bom, muito estudioso, bem mesmo, assim, CDF muito, muito fora da curva, muito bom, e fazer as provas, que eram caríssimas naquela época. Só podia fazer esse tipo de prova as universidades federais, só a Universidade Federal. E- E aí você ia fazer essa prova, eles dificultavam ao extremo naquela prova, e aí você passando nisso, eles ainda faziam você fazer uma complementação de mais um ano estudando e tal. Quando eles viam que você era bom mesmo, aí eles te davam o diploma. Mas você tinha que ser muito bom, não era só bom, não. Você tinha que ser o É, melhor de todos ali, então. de Você foi esse, então. 2010 para frente, o Hum. governo do Brasil começou a fazer uma prova mais justa e mais barata. Tá? Então, o que antes custava R$ 10.000, R$ 15.000, 20 mil, às vezes R$ 40.000 chegava a custar uma prova para você revalidar o seu diploma, passou a custar R$ 100, R$ 200. Hoje custa em torno de R$ 5.000 essa prova. Ela foi encarecendo ao longo dos anos de 2010 para cá. Mas mesmo assim é muito mais barato do que antigamente. E é uma prova onde ela é mais justa. Ela é testada, ela é aprovada pelo governo federal. Então, é um convênio que o governo federal e o MEC eles têm com universidades estaduais e universidades federais. Aí você faz a inscrição, escolhe a prova, escolhe a universidade pela qual você quer revalidar o seu diploma, faz a prova, passando a prova, você vai naquela universidade, deixa o seu diploma lá, eles carimbam atrás e falam: foi revalidado aqui pela Federal do Paraná, pela Federal de Minas Gerais, pela Federal de Brasília, enfim. Aí você E- consegue revalidar o seu diploma através dessa prova hoje. Parece bem mais fácil, né, do que isso. Oh, É mas, mais fácil. Eu costumo dizer que essa prova, assim, ela é justa. Ela não é fácil, ela é justa. Ou seja, quem estudou, você não precisa ser o cara top das mas galáxias. tem que ser o Precisa ser suficiente para bom. ser. É isso aí. Tem que ser bom. Tem que fazer uma faculdade legal, estudar, fazer boas provas, né? Estudar mesmo. E estudar para a prova. Quando você estuda para a prova, você passa nela. Agora, ficar de brincadeira, estudar mais ou menos, aí não passa. Ela é uma prova difícil, mas ela é justa. Sim. Antes ela era injusta. Eu disse aí era só para os melhores dos melhores. Exato.
Pô, mas aí, pra você, na sua época, eu tenho que ser o melhor do melhor para entrar num país onde tem os hospitais públicos, sendo o SUS, e provavelmente eu não vou ter um bom rendimento de um bom troco de financeiro ali, sendo que eu poderia trabalhar em o quê? Em um hospital lá nos Estados Unidos, que você recebe uma grana boa. Tipo assim, o teto salarial aqui é 50 mil, aqui é o máximo do máximo. Lá fora, meu, é outros mil, outros 500 ali. Olha, esse assunto é um assunto polêmico. Eu não vou entrar em detalhes, não. Eu tenho minha opinião sobre isso. Né? Minha opinião é basicamente assim: eu acho que ser médico é uma profissão tão importante quanto qualquer outra. Não acho que tem nenhum status, nenhum glamour na medicina. A medicina é dura, é difícil, e ela é difícil, sim, o dia a dia dela. O dia a dia Hum. dela é duro enfrentar a morte, é duro enfrentar a doença, é duro enfrentar as confusões que acontecem nos hospitais no dia a dia, é duro enfrentar a pobreza, a precariedade, e falar o que é justo, o que não é justo de salário. Eu realmente acho que o Brasil paga muito bem o médico em detrimento das outras áreas. Existe uma grande diferença de salário do médico para o resto das profissões em geral, coisa Hum. que em outros países não é tão assim. Aí minha opinião, ela mistura um pouco com a política também, não é o foco aqui. Mas eu acho que assim, um país ele deve lutar pela dignidade salarial de toda a população. Ela não deve priorizar uma profissão em relação à outra. O, o ser humano em geral, ele sempre vai reclamar. Se o salário dele for 40 mil reais para ele assinar papel todo dia, e ele está assinando 30 papéis num dia para dar um laudo, e aí dão 31 papéis para ele assinar, ele vai falar: não, eu sou pago para assinar 30 papéis, se eu tenho que assinar 31, meu salário tem que subir para 42 mil reais. 40 mil já está defasado. O ser humano é assim. O ser humano vai reclamar sempre, não importa o quanto ele ganha. Então, assim, eu acho que tem que existir também uma consciência social sobre o nosso papel, o que a gente está fazendo, o que a gente ganha, mas também deve existir uma consciência, uma obrigação, mais que nada, política de um país para melhorar as condições de um profissional. Se a gente vai na Europa, um médico não ganha muito mais do que outros profissionais de trabalho. E todo mundo vive relativamente bem. Tem problemas? Tem problemas. Mas a população em geral vive melhor na Europa. Tem mais acesso à saúde de qualidade, aos bens, a financiamento de carro, a comprar uma casa, a ter um plano de saúde bom, e o médico também. Mas o médico ganha mais ou menos a mesma coisa que uma população em geral ganha. Então, assim, sobre questão financeira, já entra numa questão que eu tenho minha visão particular sobre uma justiça social em geral. Não desmereço assim, poxa, eu acho que quem, quem trabalha, né, tem que ganhar o seu salário, ok. Se o médico, por outro lado, ele tem um outro dom, um outro talento, ele tem um dom de empreendedor, então ele constrói uma clínica, ele constrói um hospital, ele faz um laboratório, ele cria uma startup médica, alguma coisa e começa a ganhar muito dinheiro com isso, poxa, que ganhe seu dinheiro, que faça o bem para a sociedade. Mas a gente está falando de salário. Assim, eu trabalho para um hospital e o meu hospital me paga. Aí eu entro nesse ramo aí assim, o país deve sempre lutar para que o salário da nação seja o mais justo possível entre todos. Enfim, É, faz sentido. Você tem que trabalhar 12 horas, você acorda. Você falou também que você pode acordar às 2 da manhã. É um negócio que você tem que batalhar por justo mesmo. Faz um sentido, mas você só impor o seu cargo, sendo que tem outros ali que às vezes podem estar até pior do que o seu estado ali, do seu cargo, no seu trabalho, faz sentido. Você ter que querer ir atrás
uma justiça para todos, não só para si. É um Exato. negócio, é um negócio realmente impossível. Mas então, peraí. E parece que chegou o horário. Então, eu vou te mostrar alguns casos aqui, né? Alguns casos da série Grey's Anatomy. E vamos ver como Eu nunca você. assisti Grey's Anatomy. E aí fica difícil. Vamos ver se você consegue identificar e ver o que é os casos. Tudo Meu bem? Deus. Falta ser caso mirabolante que só o Dr. House para desvendar. Nossa, e eu peguei os piores casos. Eu peguei os piores que já tinham. Não vou adivinhar, já vou te falar. Vamos ver. Vamos lá. Bom, o que você acha desse daqui? Peraí. Homem grávido. E aí? O que você É pode. só isso? Não, eu primeiro que você. Quero que você veja. Primeiro, o que você acha que causou para ele estar assim? Se é real um caso, se esse caso é real, é Ah, tá. algo. Tá. Não, 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 não. Aí para mim, assim, existem várias causas de a barriga estar desse tamanho. Uma distensão abdominal, também pode, distensão do intestino, né? Quando o intestino tem uma obstrução intestinal, pode fazer barriga desse tamanho. Quando o paciente também tem uma insuficiência hepática e gera uma cirrose, aí ele também acumula Hum. líquido, aí é água pura dentro da barriga. Pode fazer também. Essas não, são duas condições bem clássicas que a gente vê barriga desse tamanho: obstrução intestinal e cirrose hepática. E sim. Você chegou Agora, perto. homem grávido, se ele está grávido de fato, aí é o seguinte: aí a gente vai ter alguns problemas. Ou Já. é um homem trans, né? Que era uma mulher E aí e acaba. decidiu. Então, Ou é uma deficiência genética específica, onde ele de alguma maneira, deve ser XX de alguma maneira, mas enfim, vamos lá. é. Basicamente, esse caso, mano, foi um tumor. E esse tumor ele envolveu uma questão hormonal, basicamente. E aí, eu não sei muito a explicação técnica, porque é meio difícil, mas aí esse tumor fez com que crescesse a barriga dele. Era algo similar ao de uma grávida que tava falando ali. Era um Entendi. negócio. Então era um tumor aí que estava desse É, tamanho. fez um negócio. Legal. Agora vamos pro outro. Eita. Esse aqui, ó. Tumor de 32 quilos. Tá. Esse Agora. daí, pela foto, tá parecendo ser uma. Tem uma lesão de pele que se chama. Tem o neuroblastoma e tem uma outra que. Puxa vida, eu não estou me lembrando agora. Ah, enfim, é uma lesão de pele rara que envolve o crescimento de algumas células nervosas da pele e ele vai criando neurofibromas. Ele vai gerando como se fosse uma verruga enorme que ela ocupa um espaço gigantesco. Não sei se é esse o caso aí, mas é pelo estilo ali da pele dela que está diferente. Entendi. É. Esse aqui também foi o tumor mesmo. Só que eu queria saber, você já viu algum caso também de um tumor próximo a isso? Você já viu, tipo assim, você estava lá caminhando no hospital, você viu um cara entrando com uma barriga enorme ou um braço inchadaço, assim, devido a Já uma vi, causa. Já? já vi. Nossa. Do estilo do outro que você mostrou, quase todos os dias. Quase todos os dias no hospital tem uma barriga daquele tamanho para a gente avaliar. Aquilo ali é comum. Tumores que cheguem àquele tamanho não é tão comum, tá? O mais comum é uma obstrução do intestino, que deixa a barriga daquele tamanho, e a cirrose, que junta muito líquido dentro da barriga. A gente chama esse Uhum. líquido de ascite. Ele é como se fosse uma transpiração do fígado, que vai deitando aquele líquido dentro da barriga.
Tumores acontece, mas é mais raro, não é coisa de todos os dias. Mas esse tumor aí específico parece um tumor de fora, não é um tumor que está dentro da barriga. É um tumor da pele mesmo, que ela vai crescendo de forma anormal e pesando também muito, muito peso aí, podendo chegar vários quilos aí, como se mostrou. E você- a gente entrou muito cedo num outro, ainda não. Aí você falou isso, mas percebeu mais uma última coisa. Você já viu um cara que chegou em estado crítico assim, e tipo assim, nunca soube, já teve gente também assim que nunca souberam que era um tumor, mas mantiveram? Porque teve também um caso assim anterior, mostrado na Grey's Anatomy também, que era de um personagem que tinha um tumor. Não é muito envolvido na sua área, porque o tumor ele era no cérebro, e a pessoa viveu ali, ó, por anos, sem sofrer consequência, e quando descobre, do nada começa a sofrer ali. É, às vezes como fala, né? Tem coisa que a gente fala assim, quem procura acha, e também fala assim, preferia não ter descoberto, né? Muitos falam isso, porque às vezes é uma doença de anos que se arrasta, por exemplo, no cérebro. Eu tô com uma conhecida que mostrou uma tomografia do pai dela, do sogro dela, na verdade, e descobriu agora um tumor na cabeça. Mas qual que é o sintoma? Há 6 anos ele vem tendo apagões, ele vem tendo perda de memória, ele vem tendo quedas, ele vem é, falando coisa que não deve, tá esquisito, sabe? Não escuta direito, não conversa direito, é, ninguém entende o que ele fala, e foi piorando, foi piorando, 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 até que 6 anos depois faz uma tomografia e descobre um tumor do tamanho de uma laranja grande dentro do cérebro. Caramba. Então, acontece, igual minha mãe também ela foi professora de escola, uma criança de 7, 8 anos, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, vai no médico, dá remédio, dá remédio, dá remédio, chega um dia faz uma tomografia, encontra lá o tumor. E aí, assim, acontece muito, 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 muito. Não é incomum. Quanto mais precário, quanto mais pobre a região, mais você vai ver disso. Doenças que você fala, como que chegou nesse estágio? E às vezes é na região genital, sabe? Às vezes é no pênis, é na vagina, é no ânus, às vezes é no pescoço, e a pessoa não procura quando era pequena, e só vai procurar quando já está assim, Em estado sangrando, crítico. quando está Nossa. podre, quando está cheirando mal, quando a galera. Isso é muito comum. Aqui onde eu trabalho, em Hortolândia, no, em São Paulo, é muito comum. A gente vê muito pé que já passou da hora, pé que era uma ferida pequena, que apodreceu e chega podre para a gente. E aí E o não tem negócio outra é. conduta, não tem outra conduta além da amputação. Hum, Tumores também de intestino gigantescos. A gente vê na prática. Não é um negócio de todos os dias, mas é um negócio que, assim, é um negócio de todos os meses. hum. Aí eu vou mostrar o último. Acho que o nosso tempo já tá até acabando aqui. Então vamos mostrar esse aqui. E aqui, ó. Os irmãos siameses. Não tá mostrando muito aqui, assim, mas tá parecendo mais um negócio de É uma plástico, simula... né? um simulador aí. Eles estão Então, planejando a cirurgia. exatamente. Aí, nesses irmãos siameses, eles tinham um negócio, eles eram juntos acho que era o tórax não, para baixo do tórax, no abdômen, do lado. Você já viu alguém próximo disso? Você já Não, estudou um caso assim para ver como nunca, funciona? nunca. Nunca. O máximo que eu peguei é uma condição que se chama. O máximo parecido a isso que eu já peguei é uma condição chamada sindactilia, Hum. que é quando a pessoa nasce com os dedos da mão grudados um no outro.
E aí você tem que separar os dedos da mão, tá? E nasce grudado, igual um pé de pato. E, Aí foi o máximo que eu já cheguei a pegar de coisa grudada uma na outra. Siamês é uma condição genética muito rara, né? Uma alteração na formação do embrião ainda, e é raríssimo. E esses casos ficam em grandes hospitais, não ficam em hospitais pequenos. e eles Existe, não. né, um filme de um médico que eu gosto muito, que é o Ben Carson. O filme se chama Mãos Talentosas. Ele foi o primeiro neurocirurgião a separar siameses de crânio em paciente pediátrico. Ele era neurocirurgião pediátrico lá no Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E ele, não sei se era década de 60, 70, ele faz a cirurgia emblemática, né, de separação. Ainda se estavam se desenvolvendo as técnicas mais apuradas, né, da cirurgia moderna. Ele ainda numa situação mais precária, ele usa, né, é muito legal, são três equipes que ele usa. Ele usa a equipe da neurocirurgia, ele usa a equipe da cardiologia, da cirurgia cardíaca, e ele Troca. usa a equipe da plástica. Então, eles, como neurocirurgiões, eles abrem a cabeça, tinha massa encefálica de maneira siamesa ainda, sabe? Então, o cérebro de um estava grudado no cérebro do outro. Não era só pele e osso, era pele, osso e cérebro grudado. Então, ele tinha que separar uma parte do cérebro. E Sim. cérebro é terrível, né? Você tem É, sangramento absurdo. Como é que você vai parar o sangramento do cérebro? Então, a ideia que ele teve foi de parar o coração das crianças pelo período de uma hora, faz um resfriamento do corpo para não perder as funções do corpo, né? Tipo um congelamento ali. E aí eles trabalharam durante uma hora para separar o cérebro, ligar as veias e artérias ali específicas para o funcionamento da área do cérebro que foi cortada, e daí voltar o coração a bater das crianças para daí começar a fechar o cérebro. Então foi uma cirurgia extremamente bela, assim, bonita. Hoje já é consagrado, né? O método já existe a técnica descrita, já é feito no mundo todo essa cirurgia. Mas assim, a, a condição siamesa, ela tem espécies de, de gravidade, né? Você pode ter siamês de estar grudado a caixa torácica, um pouco da costela junto com um pouco da costela, inteiros juntos, sabe? Daí como é que você separa? Eu já vi siameses que assim, é tudo um só. Já viu siamês assim? Tem umas. Ô, gente, a gente teve meio que uma queda momentânea. Peço desculpa a todos. Então, a gente está retornando aquilo que o, o Franco estava falando aqui. E então, você estava falando sobre os siameses, não estava? Estava falando sobre o quão complicado foi a primeira cirurgia de siameses, de crânio, que foi com Isso, um médico que ele não tinha nada ali, ele estava literalmente aprendendo como fazer aquela cirurgia, fazendo aquela cirurgia basicamente, porque não teve ninguém exatamente. antes dele, e ele tinha Exatamente. organizado. Foi um negócio complicado. Ele organizou três equipes, um para parar o coração, outro para cuidar outro que envolve a pele. Perdi até a É o memória. plástico, Plástico, cirurgião plástico. E daí depois, exatamente. no final, ele entra para fechar o Tudo, crânio dos meninos. Para fechar a pele, né, basicamente. Para não ficar deformada a pele ali. exatamente. Ó. Então, É, aí também falou sobre. Aí você foi falar sobre o quão complicado era ali na parte do cérebro, mais ou menos.
que era mesmo isso? Não, não, eu estava só falando no final dos siameses, Hum, o quanto é, a, a complexidade da cirurgia ela vai depender da complexidade do quão unidos estão os siameses. Se eles estão unidos hum, por pouca quantidade de tecido, é mais fácil. Se eles estão unidos por muita quantidade de tecido, se é quase um corpo inteiro entrando no outro, fica mais complexo, mais difícil. A gente tem muitos casos lá na Índia, né? Na Índia você vê casos de siameses assim absurdos, né? Siameses que tem uma cabeça, mas tem quatro pernas. Então é tipo, foi a cabeça, mas embaixo o corpo se dividiu em dois. aí fica Então um negócio. é bizarrice mesmo, bizarrice genética, coisa que assim, quanto mais pobre mesmo o país, quanto mais precário, mais facilidade dessas aberrações genéticas acontecerem. É meio único isso. É, acho que tem um tempo a mais aqui. Eu queria saber por que você acha que isso aqui cai mais em países pobres, tipo assim, maiores problemas médicos cirúrgicos em países pobres como esse, como genético esse, como você falou. Tipo Várias assim, causas, várias causas. Para a gente não ficar longo, hum, tem a genética, mas uma das coisas que mais influencia é a alimentação. hum, A alimentação e o saneamento básico. Duas coisas importantíssimas na medicina. Aonde tem mais higiene, mais limpeza, menos contato com os, os patógenos, né, as bactérias, os vírus, os parasitas, menos chance da gente adoecer. Quanto mais contato né, com os tipos diversos de bactérias, vírus e parasitas, mais infecções, né? Países pobres, eles sofrem muito pelas doenças infecto-contagiosas, né? Países com, né, um IDH maior, eles vão viver mais, né? Não tem tanto isso, tem um saneamento básico, não estão em contato com tantos micro-organismos patógenos, e aí as doenças são outras, né? Aí a gente já começa a ter as doenças cardiovasculares e as doenças cancerígenas também, nos países mais, né, mais ricos, assim, com IDH maior. Mas é basicamente isso. sim. Então, eita, nosso tempo não tá, já correu muito com essa nossa conversa. Aí, então, a gente já tem uma ideia de como é a vida de um cirurgião geral. É uma vida bem corrida, 12 horas, acordando às 2 da manhã para fazer uma cirurgia corrida. É um negócio complicado, mas tem o seu lazer, tem a sua alegria ali, né? Imagino eu. Basicamente, eu diria o seguinte, se pulsa o coração, o cirurgião ele tem isso. Precisa brilhar os olhos. Se brilha os olhos, você está ali naquele momento, é porque você tá para aquilo, você gosta daquilo. Fazer o que você gosta não tem salário que pague. Eu recomendo três filmes para quem quer ser cirurgião: um mais da área neuro, outro da área cardíaca e o outro da área da cirurgia geral mesmo. O mais antigo deles se chama O Físico, que foi uma tradução errada do inglês, porque o inglês The Physician é o médico, Physician é médico, e colocaram físico na tradução em português. Tem até no YouTube esse Hum, filme, O Físico. Mostra a primeira cirurgia, apendicite aguda. Depois tem outro que se chama Quase Deuses, que é mais recente, retrata a década de 50, quando começaram as primeiras cirurgias cardíacas. E depois, o último filme é esse, que se chama Mãos Talentosas, que é do Ben Carson, retrata a história desse médico, cirurgião Ben Carson. É um médico negro que venceu todas as limitações, né, dos Estados Unidos na época mais ferrada lá de racismo e preconceito. Ele vence tudo isso e chega onde chegou
e se torna um dos melhores neurocirurgiões pediátricos do mundo através, né, de muito estudo, muita dedicação mesmo. E é bem legal, as três histórias são excelentes, os três filmes. Então, O Físico, Quase Deuses e Mãos Talentosas. Esse aí. Agora assistir isso aí, gente. Foi um prazer, Fransco. Foi realmente interessante essa conversa. E para quem assistiu, é bom ter aprendido alguma coisa nisso tudo. Que, como é cirurgião, como é ser. Isso. Alguma consideração final? Consideração final. Se você em algum momento pensou em ser cirurgião na vida, faça três perguntas para você mesmo. Quero dedicar mais de 10 anos de estudo para começar a profissão de cirurgião? Estudo de faculdade de preparação, só para começar. Segunda pergunta, quero abrir mão de tempo livre, né, com família, com amigos, com namorada, namorado, nesse tempo, né? É tudo corrido, dá tempo, claro que dá, Mas mas é bem menos do que o comum. precisa dedicar. E a terceira delas, e a mais importante, que eu acho, quero, assim, realmente, é isso que te pulsa o coração, que te faz brilhar os olhos, é isso que você, quando olha e imagina, você, assim, cara, isso aqui é muito, é, como é que se diz? Me produz um êxtase, me produz uma sensação de plena completude. Eu me sinto completo, eu me sinto bem, eu me sinto uma satisfação muito grande de estar fazendo isso. Essas três perguntas eu acho que são as essenciais para você saber que a caminhada do cirurgião ela exige muito tempo de preparo e, e assim, um gostar daquilo muito, muito grande. É isso. Então é isso. A gente foi um pouco além do nosso tempo, mas foi válido a pena. Foi até mais, pessoal. Boa noite para todos. Até mais.